O grande conflito de One Piece: sistema versus vontade. Desde os primeiros capítulos no East Blue, Eiichiro Oda deixa uma coisa bem clara: a verdadeira luta em One Piece não é simplesmente entre piratas e marinheiros ou entre justiça e crime. É algo muito mais profundo. É a batalha entre a liberdade individual e o controle imposto pelo sistema, seja ele micro ou seja ele macro. O Luffy simboliza a liberdade em sua forma mais pura. Com o advento de Nika, o Deus do Sol, na obra, isso se tornou muito mais claro para todos os leitores. Ele não quer governar, ele não quer controlar ninguém, ele quer viver do jeito dele e acabar com aqueles que destroem a liberdade dos outros. E isso, consequentemente, vai sendo alavancado conforme a história avança até que o maior opressor desse mundo seja o grande vilão. Luffy precisa derrotar Imu-sama. Luffy precisa destruir seu reinado de séculos de escuridão para finalmente trazer o amanhecer para esse universo. Mas, será que Imu-sama vai ser mesmo o último inimigo de Luffy no mangá? Imu-sama, a sombra por trás do mundo. Por séculos, o mundo acreditou que o trono de Pangeia estava vazio. O mundo acreditou que o governo mundial era apenas uma aliança de belas nações, um equilíbrio político justo. Mas tudo era mentira. Existe sim um governante supremo, um ser oculto nas profundezas de Marejoa que manipula o curso da história há mais de 800 anos. Esse é Imu-sama. Toda a tirania que a gente viu no universo de One Piece é apenas um microcosmo do que esse soberano exerce nesse planeta. Ele é o completo oposto do Luffy, apesar de terem a mesma habilidade: fazer os outros lutarem ao seu lado. A diferença é que um inspira liberdade e sonhos e o outro é a sombra que reprime com medo e morte. Um lidera com um sorriso, o outro com o controle absoluto. É uma dicotomia tão óbvia e tão bem evidente e bem construída que torna claro, a necessidade de um confronto entre essas duas figuras. No capítulo 1150 de One Piece, a gente descobre que Imu tem o poder de invocar o lado demoníaco das pessoas e transformá-las em marionetes obedientes. Isso não é só controle físico, é o domínio da alma. Ele vai no âmago das pessoas, extrai o lado mais maligno delas e as coloca sob seu controle. O Luffy é alguém que também toca o âmago das pessoas, mas extrai o lado mais benevolente delas e desperta a admiração, fazendo assim com que elas se tornem seus seguidores. Como a gente pode ver, Imu-sama é uma antítese perfeita do Luffy e representa tudo que ele combate, então faz todo sentido imaginar que Imu seja o vilão final de One Piece. Afinal de contas, ele é o soberano oculto do mundo, o ápice do controle, o responsável por séculos de opressão e apagamento histórico. Sua existência é o que sustenta o sistema que o Luffy, direta ou indiretamente, vem confrontando desde o East Blue. Alguns argumentam que a introdução tardia de Imu o desqualifica como o vilão final, mas isso ignora um pouco como One Piece sempre funcionou. A jornada do Luffy foi se expandindo aos poucos, do sonho de um garoto pirata até uma rebelião contra o mundo. A revelação de Imu não é uma ruptura, é uma culminação natural dessa escala. Deixa eu explicar. A noção do mundo de One Piece, era um ovo, um ovinho. Depois cresceu para uma ilha, aumentou para um continente, alcançou o tamanho de um mundo e se expandiu para um universo gigantesco. Tudo foi crescendo de forma gradual, acompanhando a evolução do Luffy, e gradualmente a gente chegou à revelação de Imu-sama, que se tivesse sido feita antes, teria entregado todo um universo que a própria história, que os próprios leitores ainda não estavam preparados para trabalhar e até para aceitar. A forma que foi feita deixa claro que ele sempre estava lá, nas sombras do governo mundial, puxando os fios da história. A gente só não sabia disso. E agora que sabemos, faz sentido que o Luffy, o deus da libertação, tenha que confrontar o demônio que controla tudo. Depois de ver o exército insano que Imu-sama é capaz de montar, ficou claro como água que vai ser necessária uma aliança gigantesca, tal como a do Mural de Elbaf, para derrotar essa criatura. Um inimigo digno de uma obra épica como One Piece. Uma batalha final pertinente à maior guerra que vai se instaurar nesse mangá. Mas por mais assustador que tudo isso seja, talvez ele não seja o verdadeiro vilão final. Barba Negra, a escuridão como ambição.
Enquanto Imu representa o controle antigo que nunca morreu, o Barba Negra é o rosto de uma nova ameaça, uma ambição renascida. Teach e Luffy não são opostos perfeitos, não são a antítese definitiva, eles são algo muito mais interessante do que isso. Marshall D. Teach é o reflexo distorcido do Luffy, alguém que é de fato uma clara oposição ao protagonista, mas que, em essência, tem a mesma fé, o mesmo nome e até o mesmo sonho de liberdade. Desde sua introdução em Jaya, Teach tem sido construído como um espelho sombrio do Luffy. Torta maravilhosa, torta horrível, suco maravilhoso. Tá aí, os dois são opostos, Luffy e Barba Negra são uma dicotomia, mas suas semelhanças gritam alto demais. E essa questão deles serem tão diferentes, mas tão parecidos em essência, em algo que a gente admira tanto o Luffy, reforça muito a ideia do combate deles, seu último e definitivo em One Piece. Ambos começaram pequenos, ambos formaram tripulações, ambos carregam o D no nome. Mas enquanto o Luffy quer ser o homem mais livre do mundo, o Teach quer ser o homem que governa tudo tal como em Musamá, com o mesmo pensamento de Luffy, com o mesmo propósito de ser o mais livre de todos. O Barba Negra está presente na narrativa há muito tempo, com um desenvolvimento constante, diferente de Imu, que já vem completamente construído, muito bem estabelecido e eu diria até estagnado. Nós acompanhamos o Barba Negra crescer, trair, matar, enganar e, por fim, vencer. Ele é uma peça nessa narrativa que foi plantada e cultivada pelo Oda ao longo de décadas. Alguém que cresceu em paralelo com o protagonista durante toda a sua jornada e hoje figura como um imperador dos mares e possivelmente ainda vai ascender a um patamar social maior, como um rei legítimo ou até quem sabe como um dragão celestial devido ao caos que se instaura agora em Marejoa. E o Barba Negra de alguma forma está lá presente. Ele tem um plano com o Laphté e ele desde sempre tem estratégias, um plano de vida extremamente bem traçado e, mais importante, ativo. Barba Negra realiza feitos impensáveis e sempre, repito, sempre consegue o que planeja. Se a gente for analisar, o Teach representa algo tão perigoso quanto o sistema atual de One Piece. A ambição descontrolada disfarçada de liberdade que quer governar o mundo, trazendo a liberdade para si, mas não para os outros, sem ética, sem limites, sem compaixão. Basicamente, a instauração de um novo governo que, assim como o de Musamá, prioriza uma figura. Enquanto Luffy liberta as pessoas, Marshall D. Teach as usa. Ele não quer destruir o sistema como os revolucionários, nem proteger o mundo como os marinheiros. Ele quer tomar o trono para si, e se ele sempre consegue o que planeja, não faz sentido que ele eventualmente se torne o rei do mundo. Eu acreditei durante muito tempo e ainda enxergo como plausível o momento em que Marshall D. Teach vai roubar os poderes de Musamá, seja fruta ou não, conseguir acesso ao Grimório, à magia antiga ou até a habilidade de Akuma no Mi do Imu, que se for uma Zoan, vai completar o triplete ali do Barba Negra, com a Paramécia mais poderosa, a Gura Gura no Mi, a Yami Yami no Mi, que é a Logia mais trevosa de todas, e claro, o que for é o poder de Musamá, que com certeza vai figurar no mais alto patamar de One Piece. O sonho do Barba Negra é uma herança, o mesmo sonho de Rox de Shebeck. Tal como o sonho de Luffy, é uma herança de Gold Roger. E você lembra quais são exatamente as 3 coisas que não podem ser interrompidas? O sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. E eu acho que se a gente analisar esses conceitos que são a essência de One Piece e estão desde o seu começo, a gente consegue perceber como o Barba Negra vai ser o vilão final de One Piece. O sonho dos homens. O sonho de Imu já parece ter sido realizado. Hoje ele não sonha, ele é um pesadelo que se esconde nas trevas. Seu papel é manter o mundo estagnado, paralisado no medo e no segredo. Já Barba Negra sonha, e sonha muito, muito alto, tão alto quanto o Luffy. Ser o rei do mundo, o homem mais poderoso de todos. Ele e Luffy compartilham o mesmo campo de batalha, o espaço dos sonhadores. E é no conflito entre esses desejos que eu acho que a história vai encontrar sua conclusão. O fluxo do tempo.
Imu representa o que já passou, um fantasma, um fragmento do século perdido. Uma peça do velho mundo que tenta resistir ao inevitável. One Piece, no fim das contas, é uma obra sobre renovação de eras. Ninguém pode resistir à força do tempo, e Mu-sama já tá fazendo hora extra. E o Barba Negra tá no presente, ameaçando o futuro, crescendo com o tempo, avançando junto com a narrativa e seu protagonista. Ele se move, se adapta e se fortalece. Ele é mutável, um personagem que desenvolve. Ele é parte ativa da nova era, da pior geração. E por fim, obviamente, a vontade herdada. Imu é o fim da linhagem, um segredo que tenta apagar todas as vontades que o desafiam. Jatit carrega a vontade de Rox de Shebeck. Ele é a ponta do sabre, assim como Luffy carrega a vontade de Roger. Eles são herdeiros de dois legados opostos, mas que de certa forma se complementam, e quando a vontade herdada entra em conflito, apenas uma pode prevalecer. Ninguém herda a vontade de Imu. E Mu-sama é sozinho. Comparado a Luffy e ao Barba Negra, ele é vazio. O sonho dos homens nunca tem fim. O fluxo do tempo não pode ser interrompido, e a vontade herdada rompe as gerações. Monkey D. Luffy e Marshall D. Teach são dois sonhos irreconciliáveis. A batalha final não será contra o fragmento do passado, mas contra o grito ambicioso do presente que ameaça o futuro. Afinal de contas, o objetivo principal do Luffy é se tornar o rei dos piratas. Libertar o mundo dessa enorme tirania de Imu-sama é uma consequência da busca pelo seu sonho, mas um obstáculo que se faz presente diretamente, traçando um caminho em paralelo e também buscando encontrar o One Piece, é exatamente Marshall D. Teach. Eu penso que se o mundo de One Piece vai mesmo se renovar, isso precisa acontecer após um grande embate de ideologias. Não basta vencer o passado, é preciso enfrentar aquilo que pode gerar um problema no futuro. Imu representa o controle antigo, perfeito, isso é incrível, mas o Barba Negra representa a corrupção da liberdade, a destruição do próprio conceito presente no protagonista, a ambição que arruína os sonhos. Por isso, apesar de sentir que eu tô indo na contramão do hype com Imu-sama sendo tão expressivo e se mostrando alguém com uma força, cara, sem precedentes e fora da curva, de um alcance basicamente incomparável, eu sinto que faz sentido que o duelo final de One Piece seja entre dois piratas, entre dois Ds, entre dois homens que morreriam sorrindo, Marshall D. Teach e Monkey D. Luffy. Porque não se trata apenas de poder. Pode ser que o Barba Negra nunca alcance o nível de força de Mu-sama. Pode ser que Mu-sama no fim de One Piece seja o ser mais poderoso de todo esse universo, de toda a sua história, superando o Joy Boy, superando o Luffy, superando todo mundo. Mas o Luffy, com uma aliança extremamente poderosa, vai acabar derrotando ele, né? Mas como eu disse, não se trata apenas de poder, trata-se de visão de mundo, de propósito. Ao mesmo tempo que eu digo tudo isso, o Luffy também é de fato o sucessor de Joy Boy e herda sua vontade. E a verdade é que o retorno de Joy Boy não é apenas sobre só encontrar o One Piece ou ser o homem mais livre do mundo, é sobre concluir uma missão, uma história interrompida há 800 anos, uma promessa quebrada, uma era perdida. Vencer Imu como vilão final é derrotar 8 séculos de escuridão e instaurar uma nova era no mundo através do amanhecer. Imu é a raiz de tudo que foi corrompido. É o inimigo que Joy Boy não conseguiu derrotar. É o trono que nunca deveria ter sido ocupado. E é justamente por isso que Luffy carrega a missão de terminar essa jornada. É difícil, é complicado. Quando a gente coloca os dois na balança, Barba Negra e Mu-sama, a gente percebe que os dois são construídos com esse potencial de serem o grande vilão final. Mas eu acho que Mu-sama é, sem sombra de dúvidas, o maior vilão desse mundo, o maior vilão da história do mundo de One Piece. Porque se a história começou com Joy Boy contra o mundo, então ela precisa terminar com Luffy contra Imu. Mas a história não é de Joy Boy, a história é do Luffy. E desde o início da sua jornada, a aparição do Barba Negra como uma sombra, como um personagem em oposição a ele, mas cheio de semelhanças, parece ser a construção que Oda quer fazer para o que vai ser o último inimigo do personagem.
O duelo final, o verdadeiro fim de One Piece. Eu comecei a escrever esse texto tendo em mente que o Barba Negra seria 100% o vilão final de One Piece. No meio dele, eu comecei a perceber que Imu, né, cara, como tá muito evidente nos capítulos recentes, tem um potencial gigantesco. E agora, na conclusão, eu tô um pouco confuso, né, porque eu sinto que é só mudar um pequeno ângulo no ponto de vista que a chave vira e o vilão final muda. Afinal de contas, eu falei agora de Imu, mas a verdade é que o Luffy tem uma relação muito mais conectada com o Tite, né? Enquanto Imu a gente relaciona mais ao Luffy de tabela devido a Joy Boy. Mas o Tite é a escuridão que nasceu junto com o Luffy, é alguém que implicou em eventos muito mais diretos à jornada do protagonista do que o Imu-sama fez, né? A verdade é que o One Piece está diante de um dilema absolutamente maravilhoso. Imu-sama ou Barba Negra, quem vai ser o vilão final? Os dois são candidatos perfeitos, cada um à sua maneira. Imu é o símbolo do controle absoluto, do silêncio que oprime, e no momento tá com um hype insano. Barba Negra é o caos vivo, a ambição desenfreada, o reflexo distorcido do Luffy, a escuridão que cresce a cada capítulo conforme a luz do protagonista avança. Um é o passado que resiste, o outro o presente que, mais uma vez, como eu mencionei algumas vezes, ameaça o futuro. A construção narrativa dos dois é rica, cuidadosa, então qualquer escolha vai ser ótima. Ambos espelham e se mostram oposições do Luffy de formas diferentes, e ambos desafiam tudo que ele representa. Por isso, os dois são excelentes escolhas, mas nesse vídeo eu tô me propondo a escolher um dos dois. E eu sei que durante a escrita eu passei por momentos de, cara, Imu-sama, gigante, Barba Negra, com certeza, mas a minha decisão final é que eu vou com Marshall D. Tite. O maior inimigo do homem que carrega a luz é aquele que domina a escuridão. E qual desses dois representa melhor as trevas? Um é a sombra e outro é a escuridão plena da nova geração, da pior geração que promete abalar e se tornar o rei desse mundo. Eu acho que para a vida do Luffy, o Barba Negra, cara, é mais presente, faz mais sentido. Eu acho que o Imu ele vai ser o grande vilão do universo de One Piece a ser derrotado. Alguém que vai demandar a aliança mais poderosa de todos os tempos, como o próprio moral de Elbaf indica. Mas a batalha final de Monkey D. Luffy vai ser contra Marshall D. Tite, o vilão final de One Piece. Meus queridíssimos, esse foi o vídeo, espero que você aí tenha gostado e, óbvio, quero saber a sua opinião, cara. Acha que Imu-sama vai ser o vilão final de One Piece? Acha que o Barba Negra, assim como eu acho, vai ser o vilão final da obra? Cara, muitos cenários, muitas possibilidades, One Piece nesse momento está incrível, está insano, até porque lá em Marejoa pode estar ocorrendo um ataque do próprio Barba Negra. Então, o cenário para mudar, cara, é isso. É um capítulo, é uma página, uma linha de diálogo, uma informação ali pode mudar tudo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Deixa aquele like, se inscreve no canal e a gente se vê aonde? Não sei porque eu fiz isso. A gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu!